Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Bem-vindo a esse quarto vídeo dessa primeira série do assunto que nós estamos tratando, né? Visão celular no modelo dos 12, mas nós estamos especificamente nessa série falando sobre consolidação. E como nós vimos aí na tela de entrada, nós vamos falar sobre a arte de consolidar, gerando multiplicação. Como é importante esse assunto, como é maravilhoso poder estar aqui falando com você a respeito desse assunto tão importante, um assunto essencial. É a base, é o coração da visão celular no modelo dos 12 e é a essência necessária para que todo ministério que deseja crescimento, que trabalha seriamente em busca dos resultados que Jesus nos ensinou enquanto estava aqui entre os discípulos, né, seus 12 discípulos, ensinando aos seus discípulos a necessidade, a responsabilidade como chamados para serem discípulos de Jesus, estarem com seus corações voltados, ocupados para o crescimento da igreja. Você já pensou nesse assunto? O quanto é importante o assunto que nós estamos aqui lhe propondo, falando sobre consolidar vidas, tratar de vidas. O objetivo e o resultado de toda consolidação séria e com qualidade, sem dúvida alguma, será uma grande multiplicação. Um discípulo consolidado, ele vai gerar um outro discípulo também consolidado, bem consolidado. Um discípulo com qualidade gera um outro discípulo também com qualidade. Um discípulo de qualidade gera multiplicação das células, multiplicação de sua célula. A multiplicação de células, consequentemente, vai gerar crescimento da igreja. Afinal de contas, nós aprendemos que toda igreja celular, ela cresce mediante o crescimento, a expansão das suas células. E hoje, mais do que nunca, nós entendemos que a consolidação, ela fortalece extremamente o processo de multiplicação. E isto nos leva à responsabilidade de investirmos na vida de nossos discípulos, dando-lhes uma melhor atenção, reunindo com eles, visitando-os, acompanhando-os através de relatórios semanais que certamente nos proporcionarão a nós, líderes gerais da igreja, né, consolidadores de multidão, enfim, e esses relatórios, a importância é muito grande, por isso eles precisam ser bem definidos, bem especificados, claros, para que nós possamos então estar fazendo o acompanhamento de como está sendo aplicado o crescimento mediante a consolidação. A partir deste capítulo, ou desta etapa dentro da nossa série, desse vídeo, né, nós estaremos tratando desse assunto, mostrando então as técnicas utilizadas no processo de consolidação, de forma que essas técnicas e esse processo de consolidação, eles sejam direcionados não somente no módulo prático, para que todos aqueles que desejam ver um crescimento, que seja um crescimento com saúde, né, da igreja, um crescimento saudável de suas células. Então nós não podemos nos limitar somente à teoria, mas nós devemos estar trabalhando em relação também a transformar a teoria em prática. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesses textos tão importantes que estão aí separados, mostrados para você no slide, no livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2, versículo 41 e 42, que diz assim: de sorte que foram batizados os que com bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha também no capítulo 2, versículos 46 e 47, onde nós encontramos o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós podemos ter como uma extração do texto que nós lemos, como era a vida da igreja, dedicada à consolidação. Eles abriam suas casas, eles sentavam juntos no partir do pão, isso era feito diariamente, conforme nós vimos aí no texto do capítulo 2, versículo 46 e 47. Ali com eles estavam aqueles novos convertidos, que estavam sendo consolidados por aquela convivência, aquela participação, não é? Daqueles discípulos que estavam ali com alegria, com singeleza de coração, partindo pão, comendo, se alegrando, e faziam isso com louvor, louvando a Deus, né? Engrandecimento ao nome do Senhor. Como é importante e como que isso era prático e diário, não é? Aqueles novos discípulos, aquelas novas vidas estavam literalmente sendo consolidados pela forma de vida, pelo estilo de vida daqueles crentes, daquela igreja que fazia exatamente, cometiam aqueles atos de solidariedade, de comunidade, no partir do pão, sentando-se juntos à mesa, e aí eles estavam ali iniciando a consolidação daquelas novas vidas. Como que nós devemos iniciar, ou como que é esse início da consolidação? Como que é o início da consolidação dessas novas vidas, querido? Como que isso se inicia? Nós vamos ver que tudo isso se inicia com a rendição. A rendição é o início. Então a guerra espiritual, ela se trava no reino espiritual quando uma nova vida, ela se apresenta a Jesus. Eu quero servir a Jesus. Quando ela se rende aos pés do Senhor Jesus. E essa rendição, ela vem para nós como uma bênção, mas nós não podemos deixar de entender que ali, naquela vida que se rendeu, está sendo proposto para mim, para cada um de nós, para cada um discípulo já consolidado, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual a favor daquela vida, para que aquela vida ela possa realmente fazer valer a sua declaração, a sua rendição. Então aquela vida, reconhecendo que Jesus é o Cristo, Senhor e Salvador, ela declarou, ela se rendeu, né? E se provocamos uma batalha espiritual, oramos ao Senhor, Senhor, mande vida, Senhor, que vidas sejam salvas. Nós estamos provocando essa batalha espiritual. E naquele momento, então, acontece. Nós vamos ver a necessidade de nós termos uma estrutura física para este trabalho de consolidação. Afinal de contas, você terá que se disponibilizar, você terá que ter uma programação pessoal para oferecer tempo a esse novo discípulo, a esse consolidando. Você terá que ter estrutura física, espaço, ambiente próprio para consolidação, mas você também dependerá da estrutura espiritual.
como que nós estamos orando, como que nós estamos jejuando, como que nós estamos lendo a palavra, como que está sendo o nosso testemunho, a nossa vida em santidade, tudo isso que nós já vimos nos vídeos anteriores, haverá de servir agora, para que nós possamos então nos apresentar espiritualmente fortalecidos, conscientes do nosso trabalho, um desafio, para oferecermos a esse novo convertido. Mas também vamos estar necessitando da estrutura emocional, porque você vai encarar o trabalho sobre alguém que veio do mundo com maus hábitos, muitas das vezes, maus costumes, às vezes um caráter que vai precisar ser tratado, por certo, né? Tratado com a palavra, tratado com a sua convivência, e nós temos que ter estrutura emocional, porque você tem que oferecer a esse novo discípulo a simpatia. Você tem que se tornar simpático. Um discipulador, um consolidador, não pode ficar com... chega para lá, ele tem mau cheiro, ele tem mau hálito, ele tem mau costume. É claro que ele tem tudo isso. Então, o seu trabalho é exatamente isso, é trabalhar nessa nova vida em todos os aspectos, né, que o envolve para transformá-lo num discípulo de Jesus. Como que é necessário nós nos prepararmos emocionalmente para isso? Então, nós temos que ter estrutura emocional para nos tornar intercessores de novos convertidos. Essa é uma qualidade fundamental que precisa encontrar em nós. Porque os nossos consolidados, aqueles que serão consolidados por nós, e que sem dúvida, em alguma dessas pessoas, se tornarão nossos discípulos. Discípulos de Jesus, claro, mas se tornarão nossos seguidores. Discípulos nossos, porque nós é que vamos ser seus mestres. Então, na prática, o processo de consolidação inicia-se com a ministração da palavra. É quando você está lá, às vezes, num culto público, na sua congregação, o pastor está pregando, ou na célula, quando o líder de célula está ministrando, e aí o Espírito Santo começa a sua obra de convencimento, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nesse momento em que o Espírito Santo atua na pregação, na ministração da palavra, esta pessoa, ela vai reconhecer que é um pecador e que precisa se arrepender. Ao final da ministração, o indivíduo sente-se confrontado e convencido que precisa de Deus. Não é esse o propósito de toda a pregação evangelística? Não é esse todo o propósito que o pregador tem no seu coração? Então, a partir desse momento, o pregador deverá pedir que toda a igreja faça a seguinte oração. Vamos todo o povo fazer a seguinte oração. E aí nós oramos: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu necessito que Tu faças algo diferente em minha vida. Por isso, hoje eu Te recebo no meu coração, entra na minha vida, toma o meu ser, toma os meus problemas, dirija todos os meus passos, escreva o meu nome no livro da vida. Eu pertenço a Ti hoje em diante, e em Teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo orou, a igreja orou. Essa pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo, que já está mexida pelo Espírito Santo, também orou com a igreja, e em seguida o pregador chama à frente aqueles que fizeram tal oração. Quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? E ele diz: vocês hoje, com essa confissão, receberam um direito muito especial. Jesus agora habita dentro de vocês. E aí, essas pessoas, vão ver você ali fazendo o apelo e fazendo esta aplicação, e o pregador dizendo, o apelante dizendo: vocês agora têm o direito de orar e saber que suas orações serão ouvidas. Vocês têm o direito
a todas as promessas contidas na Bíblia, na palavra de Deus. Eu e você agora somos irmãos e fazemos parte da família de Deus, porque está escrito que aqueles que aceitam a Jesus tornam-se filhos de Deus. Olhe para trás, porque eu quero lhes apresentar a nova família. E aí aquela dinâmica, né? A pessoa que está ali, constrangida, né? Tomando aquela decisão, orando, te ouvindo, vai olhar para trás e a igreja então faz aquela festa. Nesse momento a igreja deve celebrar cantando uma música, dando brados de alegria e ao mesmo tempo apresentando faixas de boas-vindas a esse novo convertido. Enquanto isto, alguns irmãos devem ir ao púlpito abraçar e parabenizar os novos convertidos pela decisão que tomaram, né, entregando suas vidas a Jesus. Tudo isso tem um significado muito importante, porque está iniciando aí, nesse momento, a consolidação. Após esta apresentação, o pregador então convida esses a olharem novamente para ele e comunica que um grupo de pessoas, os consolidadores, né, aquela equipe de consolidação, irão orar novamente com eles e preencher uma ficha. Na oportunidade, então, o líder da consolidação, do Ministério de Consolidação, deverá estar bem destacado, de forma que todos o vejam e o acompanhem ao local apropriado, onde a equipe de consolidadores preencherá as fichas e orará com eles individualmente. Um processo que vai se iniciando aí na consolidação. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz aí: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nesse momento, querido, aqueles novos convertidos, eles começam a ter uma convivência, né? As pessoas não crentes, ao chegarem à congregação, elas chegam mortas em suas ofensas, em seus pecados, em seus delitos, né? E não tendo muitas condições, às vezes, de vida, não tem muitas perspectivas de vida, condições de tomar uma decisão sem ajuda. Então é importante que nós estejamos ao lado daquelas pessoas que estão visitando a nossa congregação, eu digo a equipe de consolidação, atenta, né? Se coloca ali, na hora do apelo, você pode ajudar, né? Em oração por aquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa. E no momento da decisão, quando você percebe que é o momento certinho, você vai oferecer a sua ajuda. Você quer que eu te acompanhe até a frente para você entregar a sua vida, se dar esse gesto? Eu vou contigo, não precisa ter receio, eu vou lhe acompanhar. Então, o Espírito Santo e a congregação vai ajudar essa pessoa no processo de ressurreição, no processo de assumir, né, essa nova rota na sua vida por uma nova vida de fato, né? Em seguida, o pregador, então, faz o convite novamente, enfim, todo aquele processo condizente a um bom apelo, né? Um apelo que foi preparado, aquele apelo de acordo com a palavra. É um fator importante essa questão, e que quando as pessoas estiverem vindo à frente para receber a oração, a igreja deverá se manifestar com alegria, com gritos, né, com júbilo ao Senhor, com brados de vitória, né, palavras declaradas de boas-vindas, cantando um cântico alegre sobre aquela família, não sobre família. E em seguida o pregador convida novamente a ficarem de costas para a igreja propositalmente, né? E a seguir, então, faça as seguintes declarações: bem-vindos à família de Deus, eu gostaria de orar novamente com vocês. Por favor, coloquem a mão no peito, ao lado do coração, e repitam esta oração. E o pregador deverá repetir a mesma oração de entrega, uma oração feita na primeira parte, para que as pessoas entendam plenamente o processo que estão acontecendo com elas. E então declare: lembrem-se vocês
agora são pessoas importantes, vocês não são apenas criaturas, a partir desses momentos vocês são filhos de Deus, a partir desse momento vocês são filhos de Deus, vocês têm direitos a várias promessas, e eu vou mencionar algumas delas. Vocês agora têm o direito de orar e saber que suas orações serão ouvidas. Na Bíblia encontramos várias promessas e essas promessas são para vocês. Por isso, devem comprar uma Bíblia e ler essas promessas. Então, Deus falará com vocês. Né? E aí, então, se iniciou um processo importante da consolidação. Desse momento para frente, nós vamos fazer com que esse novo discípulo, ele reafirme a entrega, aquela entrega que foi feita nos bastidores, que é reconfirmar a entrega. Reconfirmando a entrega nos bastidores, implica dizer que o líder da consolidação, que deve estar atento, deverá se colocar à frente do grupo, apresentar-se como representante da igreja, dando boas-vindas em nome do pastor, presidente, em nome da liderança da igreja, em nome do ministério, e confirmar os passos feitos pelo pregador, que o chamou à frente. Então, encaminhá-los-á, né? O líder da consolidação vai encaminhar aos outros consolidadores que deverão seguir os seguintes passos. Vamos ver? Aí estão alguns passos importantes a serem seguidos, né? Primeiramente, a apresentação pessoal. A apresentação pessoal nada mais é do que identificar-se, ser amável. Isso deve ser feito com muita espontaneidade, deve ser feito com muita liberalidade, né? Essa apresentação pessoal, ela é interessante quando nós podemos estar nos identificando, sermos amáveis e muito espontâneo para conquistar a confiança do novo convertido. Com sabedoria, perguntar seu nome e memorizá-lo. Assim a pessoa se sentirá importante. Depois é quebrar o gelo. O consolidador será o coordenador do diálogo. Deve iniciar imediatamente as perguntas de forma bem clara. Por exemplo, o que você achou da reunião? Como se sente em nosso meio? Nós temos aí na letra C como novo passo, sempre fazer perguntas para diagnosticar aquela nova pessoa, aquele novo discípulo, né? Aquele que está ali à sua frente. Você está iniciando o processo de consolidação e agora você está tratando de identificação. E sempre fazer perguntas, na letra C que nós estamos aí, para que essas perguntas sirvam para diagnosticar. Onde está Jesus? E a resposta deve ser: no meu coração. Depois, uma outra pergunta pode ser feita: por que você crê que ele se encontra em seu coração? A resposta deve ser: porque a palavra de Deus diz, por isso eu creio. O que foi que Cristo fez na cruz? E a resposta deve ser: morreu pelos meus pecados. Uma outra pergunta, a última nesse slide, é: o que deve fazer para ser salvo? E a resposta deve ser: crer em Jesus Cristo e recebê-lo no meu coração. Outras perguntas, como, por exemplo, por que você crê? Por que você crê que ele se encontra em seu coração?
porque a palavra de Deus diz, e por isso eu creio. O que foi que Cristo fez na cruz? A resposta, evidentemente, deverá ser: morreu pelos meus pecados. E a última pergunta que nós encontramos aí, como exemplos, que podem ser usados como técnicas para maior esclarecimento: o que deve fazer para ser salvo? E a resposta deve ser: crer em Jesus. Crer em Jesus e recebê-lo no meu coração. Após feitas essas perguntas, nós vamos para o preenchimento de fichas. E aí nós temos um modelo importante de uma ficha que podemos usá-la, como referência. É a ficha que é usada lá no Ministério Internacional da Restauração, mas nós também podemos tomá-la, e aí está a ficha do Ministério Apostólico Ágape, que segue aí esse modelo importante. Se possível, nesse momento, oferecer um suco com sanduíche, pois isso gera comunhão. E enquanto lancharem, deve-se preencher as fichas com dados reais e legíveis, não esquecendo de preencher todos os espaços, principalmente o item que cita a necessidade básica de oração, porque isto abrirá a porta para um próximo contato, especialmente se for a fonovisita. As fichas deverão ser preenchidas em 3 vias. A primeira via fica com o consolidador. A segunda via fica na central de consolidação. E a terceira via fica com o discipulador. Nós temos a importante visão, e isto deve ser considerado, o cuidado da equipe estar se movimentando nesse momento do preenchimento da ficha para ajudar esses novos a preencherem a ficha por completo. Não deixar nenhuma dessas lacunas em branco, para que isso não torne um empecilho para nós. Depois nós vamos viver o momento da oração. Preenchemos a ficha, então segure na mão desse novo convertido e se coloque diante dele, e faça ele perceber que vocês estão no momento de oração, onde vocês agora também vão se pôr diante de Deus, vocês consolidadores, juntamente com ele, e vocês como intercessores em oração, pedindo por suas necessidades, pedindo bênçãos, proteção, selando com o Espírito Santo e ligando ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. Na oportunidade, então, pergunte se gostaria de receber mais algumas orientações ou acompanhamento independente, de sua resposta, ou seja, algum acompanhamento independente de sua resposta. Não perca o contato, não fica evasivo, em relação a dar continuidade nesse relacionamento. E a programação para o acompanhamento? Devemos pensar, sim, as fichas deverão ser devolvidas para o líder da consolidação, que fará a distribuição, então, para as células. 5 ensinamentos que nós precisamos estar atentos no que diz respeito à consolidação. Passada essa etapa da distribuição das fichas, agora nós precisamos estar atentos a estes 5 ensinamentos. Primeiro, o ensino sobre o amor. Deus ama o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos lá
em João 3,16, não é? Essa importante lição para a consolidação que deve ser enfaticamente mostrada ao novo discípulo, né? E também no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, na parte B, quando nós encontramos uma afirmação muito importante: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E também em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, de longe se deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esses passos são importantes para que eles sejam bem aplicados nesse primeiro momento de consolidação. O segundo princípio, o segundo ensinamento para que se faça a boa introdução no trabalho de consolidação é o ensino sobre o pecado. E nós devemos enfatizar com muita clareza que o pecado separou o homem de Deus. Assim como nós vemos na palavra do Senhor, né? Aí, nesse slide que nós estamos colocando, em Romanos 3,10, versículo 10 a 12 e o 23, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, ou da glória de Deus. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. O terceiro ensino importante para que nós possamos aplicar a nova vida está realmente aí no livro de Romanos, ou seja, João, capítulo 14, no versículo 6, não é? Quando nós lemos aí no segundo texto desse slide, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, é o último texto nesse slide, diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a outra passagem importante que nós podemos também apresentar aos nossos novos consolidandos está aí em Isaías 53, versículo 5. Né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O quarto ensinamento que nós podemos também passar e devemos zelar para esse trabalho de consolidação é exatamente o que nós encontramos na palavra do Senhor em Isaías 53:5, que nós vemos aí à frente, né, no primeiro texto desse slide, e também no Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Importante nós olharmos para esse texto, não é? Quando nós vimos aí a palavra de Deus escrita desta forma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
os vossos pecados apagados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13 também é um texto muito lindo, né? Como também 1 João, no capítulo 1, versículo 9, é o último texto que nós encontramos nesse slide aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no quinto passo, no quinto elemento, né, na área do ensinamento, é exatamente o que nós encontramos na palavra de Deus, né? O ensino sobre aceitar e receber Jesus. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para voltar a ter relacionamento com Deus. O texto de Apocalipse 3:20 é um texto muito próprio para isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. No livro de Apocalipse 3:20, que é o primeiro texto nesse slide, o qual nós acabamos de ler, você vai conscientizar ainda mais esse novo discípulo a entender este processo importante que é a sua decisão, né? Que é o seu momento de entrega, o seu momento de confirmação da sua entrega, o seu momento, aquele momento que ele está vivenciando para poder ser atraído, né, para uma vida nova. No capítulo 1 de João, nós encontramos esta passagem importante. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E em 1 João 1:23, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E no livro de Mateus, que é o último texto desse slide que nós estamos utilizando, capítulo 7, versículo 13, diz aí: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. São textos que são confrontantes, né? E o novo discípulo, a nova vida, precisa ser exatamente esclarecido e bem esclarecido a respeito da contextualização de cada um desses versículos que nós estamos deixando aí para você. São ferramentas, são passos, né? O consolidador deverá dar uma palavra de motivação, de incentivo a esse novo crente, a esse novo discípulo, a ser perseverante, né? Parabenizando por essa decisão que ele acabou de tomar, né? Dias tão próximos, e esta, sem dúvida, é uma decisão de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de coragem. E a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Só os valentes são capazes de aceitar o desafio de seguir a Cristo e aceitá-lo em sua vida, né? E viver uma vida de mudança de atitudes. E o consolidador deve convidar, então, a fazerem essa última oração. E esta oração deverá ser novamente uma oração de arrependimento e reconhecimento dos seus pecados. Senhor, eu creio em Ti. Eu reconheço que necessito do Teu perdão
e do teu amor. Jesus vem e limpa o meu coração de todo mal, porque eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver uma vida sem a sua direção. Guia os meus passos. Hoje te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, pela vitória que tu me concedestes naquela cruz. Amém. Olha só. E aí você está dando continuidade a esse trabalho de consolidação e preparando para que você possa dispensar sobre esse novo discípulo os cuidados que ele ainda estará necessitando. Desejo a você uma boa continuidade, aplicação no seu trabalho de consolidação e nos aguarde. Estaremos de volta agora no nosso vídeo número 5. Daqui a pouco estaremos lançando o 5º vídeo e que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim desejar. Shalom Adonai.